dia, que Deus abençoe a sua vida nesse último domingo de julho, que a graça seja plena na sua vida nessa manhã. Hoje nós vamos estudar sobre vida digna de reconhecimento. E eu gostaria de trazer para você o nome de um profeta. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 8 e o verso 9. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 8 e verso 9, que diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. E assim é dita a palavra do Senhor. Amém. O texto bíblico não menciona o nome dessa mulher que nós lemos aqui no texto, tá? Mas ela é uma serva anônima, que foi grandemente instrumentalizada por Deus para acolher o profeta Eliseu e auxiliar o ministério profético dele em Israel. Tá? Não há muitas informações sobre ela, como já dissemos, mas percebe-se que ela é rica, casada e que veio a ter um filho pela intervenção milagrosa de Deus. No decorrer do texto do capítulo 4, você vai ver isso claramente até o capítulo 8. E por causa disso, ela perde todos os seus bens, mas foram restituídos pelo rei quando de sua volta à terra natal. Não se diz que ela era formosa como Sara, como Raquel, Abigail ou Batseba. Não há relatos de feitos extraordinários como o feito de Esther. Possivelmente não foi uma líder como Débora. Entretanto, grandes ensinamentos ela tem a nos oferecer, ok? O foco de nosso estudo está nas atitudes de alguém que se dispõe a servir a Deus e ao próximo, bem como a recompensa que o Senhor dá àqueles que demonstram espírito de serviço e cooperação ao reino do Senhor Jesus, a sua obra. As atitudes dessa moradora de Sunem revelam porque ela se tornou uma pessoa de reconhecimento, não autorreconhecimento, mas reconhecida por Deus. A primeira coisa que o texto deixa bem claro para a gente é que ela teve disposição em servir. O profeta Eliseu, ele foi alvo da hostilidade ou da hospitalidade daquela mulher. Ela entrou em acordo com o seu marido e construiu um quarto só para hospedar ao profeta. Se você tiver a curiosidade de ler, você lê todo o capítulo 4, você vai ver que ela teve todo um carinho para com o profeta. Ela conversa com o seu marido e constrói um cômodo só para abrigar ele quando ele passar por aquela cidade. Isso é grandioso aos olhos de Deus, sem querer nada em troca. Ela simplesmente estava ajudando ao profeta. Ela investiu tempo, ela investiu dinheiro, ela serviu pelo prazer de servir, sem esperar receber nada em troca. Na condição de cristãos, como eu e você, é necessário que tenhamos sempre disposição para servir a Deus, servindo ao próximo. Estamos no mundo para servir, a semelhança de Jesus, onde ele descreve no capítulo 20 de Mateus, no verso 26, 27 e 28. A fé que professamos precisa ser traduzida em serviço. Se sabemos de alguém que está enfermo e precisa de carinho, conforto, tratamento, entre outras coisas, devemos ter disposição para ajudar. Não espere pelos outros que os outros façam a sua parte. Você precisa fazer a sua parte de acordo com o que Deus colocou no seu coração. Pois Deus ele irá cobrar de ti a tua participação positiva ou negativa em vários casos que acontecem ao seu redor. Vá com a palavra de vida e não com palavras de morte. Que tem muita gente que chega perto de você com palavra de morte. Só te coloca para baixo. É incrível isso. Mas acontece, infelizmente, no decorrer da nossa vida. Nós ouvimos vários relatos sobre isso. Vá com felicidade e não por obrigação. Vá para alegrar e só fale coisas que elevam o pensamento das pessoas. Façam com que elas se sintam bem. Ou seja, influente positivamente. Enfim, devemos manifestar sempre disposição para servir. Porém, nossas ações, elas não podem se limitar a atitudes paternalistas
Só aquele afagozinho, tá? É preciso que nos esforcemos para levar a pessoa a pescar o seu próprio peixe, ou seja, ela mesmo ter direcionamento para ela sair daquele momento ruim em que ela está vivendo. Em muitos casos, isso pode ser muito difícil ou até mesmo impossível, mas devemos nos lembrar sempre daquilo que Jesus disse: dai-lhes vós mesmos o que comer, dai-vos mesmos o de comer. Lucas capítulo 9, verso 13. Essa ordem precisa ecoar nos nossos ouvidos ainda hoje. A mulher sunamita de Sunem é digna de reconhecimento por sua disposição em servir. Cristo te chama para ter disposição, pois a sua vida foi criada para isso, glorificar a Deus, ter alegria nele, servir ao reino de Deus. Sabe o que é isso? Vida de contentamento. A sunamita, que demonstrou bondade, hospitalidade, generosidade e disposição em servir a Eliseu, recebeu dele o reconhecimento e a gratidão. O que ela e o esposo fizeram tocou o coração do profeta, que manifestou um profundo desejo de recompensar, de algum modo, aquela mulher. Ele ofereceu a ela o que ela quisesse. Era a sua oportunidade de ouro. É um profeta de Deus. Então, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, tal, não sei o quê. No entanto, aquela mulher, disse que não precisava de nada. Em outras palavras, ela disse que estava contente com o que possuía, que o que precisava era apenas suficiente para a vida dela e que ela estava fazendo aquilo juntamente com seu esposo de coração puro, de coração aberto. Vivemos numa sociedade onde as pessoas querem sempre mais e mais. Não se contentam ou não se satisfazem com o que possuem. Há um constante desejo de ter, de possuir. Isso é resultado do vazio que há na alma do ser humano. Pois quando esse vazio é preenchido com a pessoa de Cristo, o contentamento será sempre observado. A vida cristã precisa ser de contentamento, no lugar da frustração ou da ansiedade pelo que não se tem. A Bíblia ensina que há grande vantagem no contentamento atrelado à piedade. O apóstolo Paulo, ele demonstrou contentamento em toda e qualquer situação. Paulo, ele não olhou para as correntes que o mantinham na prisão, mas para Deus, que o sustentava na prisão. Assim, a chave para o contentamento na vida do cristão não está nas circunstâncias, mas na pessoa de Deus. É preciso valorizar o que se tem e não ficar sofrendo pelo que ainda não se tem. Isso é incrível, né? A pessoa tem uma coisa, mas parece que quer muito mais do que aquilo que ela tem, e ela sofre porque ela não tem o negócio. Parece até coisa de filósofo, né? Ter ou não ter, ser ou não ser, tenho ou não tenho, quero ou não quero. Não é concebível, por exemplo, a ideia de que um cristão ele possa passar toda a sua vida insatisfeito com o que tem. Pois tudo aquilo que você tem foi Deus que te deu. Então, você está descontente com Deus? Pois a sua suficiência está em Cristo. Ele é todo o seu prazer. O que significa que ele não precisa de mais nada, pois o seu Salvador lhe basta. Salmo 23, verso 1. Contentamento não significa comodismo, preguiça, entre outras coisas. Desejar, prosperar e adquirir bens não é pecado. O que não pode existir é a permanente insatisfação com tudo e com todos. Contentamento significa estar alegre e satisfeito com o que você tem. E isso é contentamento. Não é comodismo. É se contentar com aquilo que Deus está te dando. E, sim, trabalhar e batalhar por algo melhor para a sua vida, isso é natural. Isso é sempre bom fazer, ok? Essa mulher, no texto que nós lemos, é digna de reconhecimento pela vida de contentamento que ela manifestou. Sabe o que ela manifestou aqui nesse texto? Paz interior. No verso 14 até o verso 26, ela está falando de tudo aquilo que ela tem e que ela está tranquila pela sua vida e pelo que ela está vivendo. Mesmo enfrentando a dura realidade da morte de seu único filho, ela se mostrou serena e confiante.
Diante da pergunta do marido sobre a razão de se encontrar com o profeta, no verso 23, ela demonstrou equilíbrio e não revelou descontrole ou desespero. Quando ela encontrou-se com Geazi e esse lhe perguntou se ela estava tudo bem, ela respondeu que sim. No verso 26, ela estava mostrando que estava com paz interior e aguardando nas mãos de Deus. Essa serenidade e esse equilíbrio emocional eram resultados da paz interior que ela experimentava, pois sabia que Deus estava no controle de tudo, de sua vida, da sua felicidade, do seu contentamento, tudo aquilo que estava ao seu redor. A paz interior era resultado de sua confiança em Deus. Reflita comigo. Na adversidade, ela recorreu ao homem de Deus. Não saiu desesperada, blasfemando ou atribuindo qualquer culpa a Deus. Em meio à tragédia, enfermidade e morte, só é possível dizer que está tudo bem, evidenciando paz interior, quando se sabe que Deus está no comando de tudo, de que Deus está realmente no centro da sua vida e que a sua vontade é sempre melhor do que a nossa. Eu sei que é difícil, muitas das vezes, se concentrar em Deus, na vida espiritual, com um turbilhão de coisas acontecendo ao seu redor. Mas a paz interior está justamente focada naquilo que está aguardando a você mais à frente. Relaxe no Senhor. Tranquilize a sua vida no Senhor. Essa paz interior é resultado da paz de Cristo, que vai além de todo o nosso entendimento. Filipenses capítulo 4, verso número 7. A moradora de Sunem tornou-se digna de reconhecimento, pois em meio à adversidade, ela evidenciou paz interior. Então, uma vida digna de reconhecimento é quando você realmente coloca a sua vida no altar da glória de Deus e viva essa paz interior com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, nesse último domingo de julho. Em nome de Jesus. Amém.